todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abordam o casamento cristão. Bom, gente, o assunto do nosso vídeo de hoje é sobre como funciona a restauração de um casamento, como Deus ele age na restauração de um casamento. Gente, Deus ele age de formas diferentes em cada casamento, porque casamentos eles são feitos de pessoas e pessoas elas têm as suas individualidades. A restauração de um casamento, ela não é uma receita de bolo. Não é porque o casamento da fulana que deu testemunho foi restaurado em 2 meses, em 3 meses, que o seu deveria ser dessa forma também. Deus tratou com a fulana daquela forma. Deus tratou com o marido da fulana daquela forma, né? E você não pode ficar se pautando, ficar se agarrando aos testemunhos. Claro, né? Testemunhos são maravilhosos. Testemunhos são inspiradores. Nós devemos ouvir testemunhos para nos dar esperança, né? E para poder também nos inspirar, o que aquelas pessoas fizeram, como aquelas pessoas lutaram, mas nós não podemos nos frustrar com os testemunhos alheios, porque tem pessoas que elas se frustram, elas veem que o casamento da fulana foi restaurado em 2 meses, em 3 meses, ela achou fácil a restauração daquele casamento, né? Então ela queria aquela facilidade do casamento dela também, mas ela não sabe o preço que aquela pessoa pagou. E Deus, ele tem de diversas formas, Deus ele age de diversas formas em cada caso, em cada situação, em cada pessoa, porque nós somos seres individuais. Deus ele tem as maneiras peculiares dele de tratar cada um, de me tratar, de tratar você. O meu tratamento vai ser diferente do seu tratamento e vice-versa. Então, gente, não fique frustrado, porque o casamento da fulana de tal, do vídeo tal, do testemunho tal, foi restaurado em 2 meses. Aí você achou muito fácil, você acha que Deus está abençoando mais aquela pessoa do que você. Não, gente, nós não sabemos como Deus ele agiu, né? Nós não sabemos os bastidores da luta daquela pessoa. Nós devemos também levar em conta, gente, a questão do tempo do deserto, né? Porque tem pessoas que estão há anos no deserto e tem algumas pessoas que eu já observei que elas estão maduras o suficiente. Elas parecem que já estão preparadas para a volta dos cônjuges, porém o casamento delas ainda não foi restaurado. Mas nós devemos levar em consideração que Deus ele tem os seus propósitos, né? Quando a gente vê um caso de uma história, de uma situação, de uma pessoa, vamos supor, que está esperando 3, 4, 5 anos pela restauração do casamento dela, e o marido ainda não voltou para casa, a esposa ainda não voltou para casa, sendo que essa pessoa a gente analisa, a gente vê a vida dessa pessoa e a gente vê os frutos bons na vida dessa pessoa, né? A gente vê que ela é uma pessoa transformada, ela é uma pessoa cheia de Deus, ela é uma pessoa madura, ela é uma pessoa apta a aconselhar pessoas que estão passando pelo deserto, mas a gente se questiona por que Deus ainda não restaurou o casamento dela. Mas nós devemos lembrar, nós devemos observar os propósitos de Deus. Deus ele tem propósito para a vida de cada um. A minha vida, por exemplo, tem áreas na minha vida que até hoje eu luto, que até hoje eu oro para Deus me responder com determinada bênção. Tem anos que eu oro por determinada bênção para acontecer na minha vida e ainda não aconteceu, né? E nós devemos lembrar, nós devemos colocar os nossos olhos nos propósitos de Deus e nos desejos de Deus. Os desejos de Deus, os propósitos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Então, quando nós vemos casos de pessoas estão há bastante tempo no deserto, a gente já chama de deserto, mas talvez essas pessoas nem consideram mais desertos, porque elas já estão restauradas, elas já estão descansando em Deus, né? Elas talvez nem chamem mais esse processo de deserto, elas chamam de uma espera mesmo pelo milagre. E quando nós vemos 3, 4, 5 anos ou até mais de pessoas esperando a bênção no casamento, a restauração do casamento, a volta da esposa, a volta do marido, e essa pessoa, a gente olha a vida, essa pessoa cheia dos frutos do Espírito Santo, é uma pessoa madura, é uma pessoa que já aconselha, é uma pessoa que a gente vê que essa pessoa está restaurada, né? E a gente olha e fala, por que o cônjuge dessa pessoa ainda não voltou? Mas nós devemos lembrar que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do porquê o cônjuge dessa pessoa ainda não voltou. Ele tem os motivos dele, né? Nós devemos colocar os nossos olhos nos propósitos de Deus e não no que nós achamos.
E essas pessoas, elas têm um ministério grande já de restauração de casamento, elas já ajudaram muitas pessoas a restaurar o casamento delas. Então, gente, os propósitos de Deus são maiores, né? Cada situação, cada casamento é único. O meu foi restaurado em 6 meses. Foi em 6 meses que meu marido voltou. Eu considero pouco tempo, né? Em relação a pessoas que já estão há mais de um ano. Porém, tem pessoas que eu já vi testemunhos de pessoas que foi restaurada em 2 meses. Né? Testemunhos famosos de pessoas que foi restaurada em 2 meses. E quando você olha para o casamento dessas pessoas que o casamento foi restaurado em 2 meses, eram problemas até maiores do que dentro do meu casamento, do que eu passei no meu processo de deserto e na minha busca pela restauração. Mas Deus, ele trouxe a pessoa de volta ali, ele agiu de uma forma específica naquele casamento. Então, gente, é a primeira situação aqui. Outra situação que eu gostaria de falar aqui é um mito, gente, é algo que eu considero um mito. As pessoas, elas idealizam muito, elas romantizam muito a volta do cônjuge, né? Elas acham... Claro que eu vou fazer uma brincadeira aqui, não é bem assim, mas é mais ou menos assim, vamos supor. Elas acham que o cônjuge vai voltar no cavalo branco, com uma rosa na mão, falando que ama, e vai sair borboletas no ar, vai ser tudo lindo, mágico, maravilhoso, e serão felizes para sempre, como se fosse um filme. Isso é uma romantização da volta do marido, é uma romantização da volta da esposa. É um mito, gente. A volta do cônjuge para casa, ela não é dessa forma maravilhosa e romântica. Quem dera fosse assim, né? Quem dera. Tem casos, né, que nós vemos que são casos realmente bem bonitos, mas testemunhos lindos, né, de quando eles voltaram, foi um processo maravilhoso. Mas nem sempre é dessa forma. Por quê? Porque nem sempre eles voltam totalmente restaurados, né? Claro que o ideal seria a volta deles, eles estarem totalmente restaurados, totalmente libertos. Porém, nem sempre é dessa forma que acontece. E é por causa disso que não foi Deus que trouxe o cônjuge de volta? Não, gente, claro que não. Eu já vi vários testemunhos de que quando o cônjuge voltou para casa, ele não voltou totalmente restaurado e liberto, mas o processo da restauração do casamento foi após a volta dele para casa. Não foi durante, quando ele estava lá no mundo, lá fora. Foi no processo da volta dele para casa. E são testemunhos lindos. São testemunhos de casamentos verdadeiramente restaurados. Eles voltaram não totalmente libertos, com alguns resquícios ainda, com algumas práticas erradas ainda, mas o processo de libertação e restauração aconteceu após a volta dele para casa. E isso também, gente, é um mito. Muitas pessoas acham que o cônjuge ele deve voltar 100% restaurado, ele deve voltar 100% liberto. Se ele não voltar dessa forma, não quer dizer que não foi Deus que trouxe. Não, gente, em inúmeros casos, no meu caso, até o meu caso, como exemplo que eu vou dar aqui, também não foi dessa forma, exatamente 100%, as mil maravilhas. Foi no processo, né? E como eu volto a falar aqui, eu volto a repetir, cada caso é um caso. Deus tem maneiras diferentes de agir em cada casamento, né? O importante, gente, é ele voltar, é ele querer esse casamento de volta, ele está com o coração aberto para restaurar esse casamento, porque o processo de libertação vem aos poucos. Né? Tem pessoas que falam que se o cônjuge voltar pelo filho, por causa do filho, ou por causa de situação tal, é para não aceitar. Gente, a volta do cônjuge pelo filho não é o ideal, não seria o ideal. Seria ele voltar pela esposa, é claro, né? Mas é uma volta legítima. Tem pessoas, gente, tem cônjuges que estão com o coração tão endurecido. Tem casos que eles falam que não voltam nunca mais para essas esposas. Tem casos que eles já estão vivendo com outras mulheres. Tem casos que eles estão com o coração muito duro e dizem que é impossível. Aos olhos humanos, a gente vê situações impossíveis. Eles falam que é impossível eles voltarem para o casamento e para a esposa. Então, quando eles decidem voltar, olha, gente, que interessante isso. Quando eles já abrem coração para voltar para o casamento, para voltar para a esposa, e antes eles falavam que era impossível eles voltarem, isso é um processo da restauração. Né? Tem pessoas que falam, não houve uma restauração ainda, eu até concordo, houve uma reconciliação, houve uma volta dele para essa esposa, para esse casamento,
houve uma reconciliação, ainda não houve uma restauração, porém a reconciliação é uma etapa da restauração, é um processo da restauração, e a restauração vai se dar ali na convivência dele com a esposa, na sabedoria dessa esposa, no dia a dia, na rotina. Aí que é importante a sua restauração, esposa. Aí que é importante a sua restauração, marido, com a volta dessa esposa que não está totalmente restaurada. Aí vai ser as práticas no dia a dia, o seu comportamento amoroso, o seu amor incondicional, a sua generosidade, o seu serviço, a sua doação, a sua prática dos princípios bíblicos. É isso que vai fazer a total diferença. Por isso, a importância de você, que está buscando pela restauração, estar restaurada. Outro tema aqui que eu queria falar é que quando se trata de restauração de um casamento, nem tudo é só espiritual. É claro que a gente sabe que Satanás anda ao derredor, né, que nós estamos enfrentando uma batalha espiritual em todas as áreas das nossas vidas, e quando lidamos com a restauração de um casamento, ainda mais, né, o mundo espiritual existe. Porém, gente, tem situações que não é espiritual, tem situações que é falta de sabedoria da pessoa, são comportamentos errados da pessoa, com uma assertiva de um comportamento que ela consertando esses comportamentos errados, a situação se resolveria. É claro que orar faz parte, orar é importante, orar é obrigatório, mas tem situações que a gente vê que são comportamentais. Então é um mito falar que tudo é o diabo, tudo é obra do diabo, tudo é espiritual, ou tudo se resolve com oração. Tem situações que você resolve mudando o comportamento, gente, é simples. A gente às vezes dificulta as coisas, tem coisas que é nossa parte que devemos fazer, e tem coisas que é parte de Deus, tem coisas que Deus não vai fazer por nós. Tem muitas mulheres que chegaram até a mim, que elas falavam, eu oro. Tinha mulheres que estavam há anos no deserto, falavam que não via nada acontecer, que achava que Deus não queria a restauração do casamento dela. Sendo que com menos de 10 minutos de conversa com essas mulheres, eu via os comportamentos horríveis que elas tinham. Gente, com pouquíssimo tempo de minutos de conversa, eu já analisei, eu já vi os erros absurdos que essas mulheres cometeram lá atrás e ainda no presente estavam cometendo, sendo que elas culpavam Deus. Algumas falavam que era espiritual, algumas falavam que era o diabo, colocavam a culpa do diabo. Gente, tem situações que não é o diabo não é o culpado somos nós mesmos. Eu mesma, eu tive comportamentos muito tolos dentro do meu casamento, que acarretaram no meu deserto, na separação, comportamentos muito errados. Aí eu vou colocar a culpa no diabo? Então, nem tudo é o diabo, gente. Desmistifiquem essa situação. Nem tudo é espiritual, nem tudo é o diabo, e nem tudo você tem que apelar para uma oração. Aí tem pessoas que falam, vamos orar porque o inimigo está furioso. Gente, sendo que o inimigo às vezes é ela mesma, os comportamentos horríveis. Trata mal o cônjuge, fala mal do cônjuge para todo mundo, sabe? Quebra de princípios bíblicos. Desobediências, sabe? Desobediência a Deus, pessoas às vezes muito rixosa. Nem tudo é o diabo. Então, quando se trata da restauração de um casamento, as mudanças comportamentais são obrigatórias, são importantíssimas, gente. Nós devemos analisar 3 áreas das nossas vidas quando nós estamos buscando pela restauração do nosso casamento. É a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, é a nossa vida comportamental. Aí é que entram os comportamentos, né? Então, com uma mudançazinha ali, com uma melhorada nos comportamentos, com um abandono dos comportamentos errados, as coisas podem mudar, as coisas podem dar certo. Outra coisa que você precisa observar na busca pela restauração de um casamento é que você vai precisar ignorar tudo e todos. Como assim? Você vai precisar ignorar muitas coisas na sua volta. Muitos conselhos errados, pessoas que chegam até você para te desanimar, para te orientar de forma errada. Hoje mesmo estava vendo uma conversa que eu tive com uma pessoa no direct há um tempo atrás, que essa pessoa falou que um líder espiritual da igreja dela deu um conselho errado que colocou tudo a perder. Ela já estava num processo de reaproximação com o marido. E ela colocou tudo a perder por causa de um conselho horrível, errado, que ela recebeu de um líder da igreja dela, sabe? Eu fiquei pensando, gente, coisas absurdas. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa ter personalidade própria, formada, para você saber muito bem o que você quer da sua vida. E você também vai precisar ignorar o que o seu cônjuge fala e faz.
Ignore, gente. Eu sei que é difícil. Eu sei que ele falar pra você que não te quer mais, que não volta mais, que ama a fulana, que ama a amante, que não sei o quê. Eu sei que se ela falar que ama o amante, que nunca mais volta, eu sei que machuca demais, mas você vai precisar fazer esse exercício, ignorar. Ela é uma pessoa perdida, gente. O seu cônjuge está lá no mundão, está numa vida de pecado, é uma pessoa perdida. Ele não sabe nem o que ele quer para a própria vida. Ele não sabe nem o mal que ele está fazendo para a própria vida, gente. Então ignore. Ele não está em condições de ser ouvido, gente. Sabe? Ignore o que ele fala, ignore conselhos errados, ignore situações contrárias, foque no que a palavra de Deus fala. Agora, esse aqui é o assunto que, ao meu ver, é o número 1, né? É o mais importante. A restauração do seu casamento vai começar em você. A restauração do seu casamento não vai depender do seu cônjuge que te abandonou, não vai depender do seu cônjuge que não quer mais o casamento. Vai depender de você que está buscando pela restauração. Deus, ele vai transformar o seu casamento através da sua vida, através dos seus comportamentos, através da sua sabedoria. Então, não coloque essa condição da restauração do seu casamento acontecer se o seu cônjuge querer também. Você vai precisar buscar com todas as suas forças pela sua restauração. Na primeira fase do deserto é difícil, eu sei, porque a pessoa fica muito focada nos erros do outro, mas você vai precisar focar em você, focar na sua restauração, na sua melhoria, na sua melhor versão, no seu crescimento espiritual, porque vai ser através da sua mudança, através da sua transformação, na sua vida espiritual, nos seus comportamentos, que o seu casamento vai ser restaurado, que o seu cônjuge vai ver em você uma pessoa melhor, né, que ele vai sentir vontade de querer voltar para esse casamento. Se você continua com os mesmos erros, com as mesmas práticas que levaram seu casamento ao fim, como é que seu cônjuge vai querer voltar para esse casamento, gente? Como? Me diz. E um outro aspecto aqui também, gente, que isso aqui é um fato. O seu casamento acabou com toda a certeza absoluta que o meu foi assim, de todos os casamentos, né, que passaram pelo deserto, que houve uma separação, que há uma crise, acabou devido à quebra de princípios bíblicos. Devido a você não priorizar Deus, não colocar Deus em primeiro lugar no seu casamento, a desobediência aos princípios bíblicos, isso é um fato, gente. Seu casamento não acabou simplesmente porque seu marido do nada acordou no belo dia e falou que ia embora, que não te queria mais, que não te amava mais. Não, gente, foi um processo. Coisas foram acontecendo ao longo do tempo que vocês não foram tratando, e principalmente devido à quebra dos princípios bíblicos, né? A Bíblia é o nosso manual, e é o nosso manual para o nosso casamento também, né? E quando nós desobedecemos aos princípios que Deus estabeleceu para o casamento, para as nossas vidas individuais também, as coisas desandam. Nós vamos colher os frutos dessa desobediência, nós vamos colher os frutos da quebra desses princípios bíblicos. Então, com toda certeza, houve muitas quebras de princípios bíblicos no seu casamento. No meu casamento foi assim, eu quebrei vários princípios bíblicos, o meu marido quebrou vários princípios bíblicos, e o final não foi bom. Então, hoje você deve analisar quais foram os princípios bíblicos que você quebrou dentro do seu casamento. Às vezes foi uma insubmissão ao seu cônjuge, né? Foram mentiras, deslealdade, desobediência a Deus, falta de colocar Deus no centro do seu casamento. Às vezes você colocava o seu eu em primeiro lugar para tudo. Você estava sempre em primeiro lugar, sua vontade estava em primeiro lugar, não do seu cônjuge, não era Deus que você colocava em primeiro lugar, era sempre as suas vontades, era a sua carne, mentiras, né? Vários princípios bíblicos foram quebrados, e você precisa fazer uma análise para saber quais foram os princípios bíblicos, porque a partir de agora você vai precisar resgatar e obedecer esses princípios bíblicos, porque o seu casamento terá que ser um casamento novo a partir de então. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Se você acha que esse vídeo é importante para você compartilhar com outra pessoa, você compartilhe, você deixe seu like aqui nesse vídeo, você comente. Se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva. E, gente, eu vendo um e-book. É um livro que eu fiz com o maior carinho para direcionar você que está perdida no seu deserto. Esse livro é para mulheres. Em breve eu farei para homens, mas esse é só para mulheres. Não é o meu livro ainda do testemunho, mas é um livro que eu direcionei com os princípios bíblicos para te ensinar como passar pelo processo do deserto, tá bom? Eu vou deixar o comentário fixado com um link, que a compra é feita pela Hotmart, tá bom, gente?
Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Até a próxima. Um beijo e tchau!